Senhor operou quando estava cumprindo o seu ministério aqui nesta terra. E como nós lemos e observamos muito bem, o texto está localizado no Evangelho que, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 14, e alguns dos seus versículos que mostra de uma forma bastante clara, de uma forma bastante profunda, Jesus manifestando o seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade que estava destruindo e impedindo a passagem dos discípulos de Cristo. Se nós formos ler os versículos anteriores a este acontecimento, você vai perceber que tudo isto ocorre horas depois do grande milagre da multiplicação dos pães, onde Cristo multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão que passava de 22.000 pessoas. Após Cristo operar um milagre de tamanha grandeza, a multidão que costumava segui-lo quis colocá-lo como rei deles. E Cristo, sabendo que o sentimento, o desejo, a vontade que estava no coração da multidão era carnal, era ignorante, Jesus Cristo resolveu se apartar da multidão, dar uma ordem aos seus discípulos e subir ao monte para orar. E diz a Bíblia que Cristo orou a madrugada inteira. Meus irmãos, Jesus resolveu se apartar da multidão, pois ele sabia muito bem qual era a missão que ele tinha ao vir a esta terra. E a missão de Cristo não era de implantar um reino terrestre, mas sim um reino espiritual. E ele, sabendo que a multidão queria colocá-lo como rei dessa terra, Jesus se apartou da multidão, deu uma ordem aos seus discípulos e orou. E diz a Bíblia que ele orou a madrugada inteira. Algo que me desperta a atenção e o interesse no ministério de Cristo não é só os seus ensinamentos falados, proferidos, mas sim os seus ensinamentos exemplificados. E um dos ensinamentos que Cristo fazia para nós aprendermos é que sempre quando ele recebia uma posição muito elevada diante de todos, sempre quando o nome de Cristo era colocado em lugares altos, sempre quando as pessoas elogiavam Cristo de uma forma grande, de uma forma que ele ficasse em cima, Jesus costumava subir ao monte e orar a madrugada inteira. Diferente de nós, que quando alcançamos grandes vitórias, quando nós alcançamos grandes posições, nós logo queremos correr para uma boa churrascaria, para uma boa pizzaria e comemorar com os nossos amigos as vitórias que Deus tem nos dado. Cristo não. Cristo subia ao monte e orava a madrugada inteira, pois ele sabia que quando nós alcançamos vitórias, o nosso arqui-inimigo, Satanás, investe dobrado para tentar impedir, bloquear e destruir os planos, os projetos e os sonhos de Deus em nossa vida. E Cristo, sabendo disso, subiu ao monte e orou a madrugada inteira. Mas enquanto Cristo orava, os discípulos remavam, pois Jesus deu a ordem para todos entrarem no barco, atravessarem o mar e o esperarem do outro lado. Mas diz a Bíblia que quando o barco já estava no meio do mar, surgiu de uma forma repentina, de uma forma inesperada, uma tempestade muito grande. A tempestade era tão forte, a tempestade era tão grande, que o barco em que os discípulos estavam estava quase indo a pique, estava quase afundando. E diz a Bíblia que no alto do monte, onde Cristo estava olhando, ele viu que os seus discípulos
discípulos estavam cansados de tanto remar, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus desceu do monte, na direção dos seus discípulos, andando por sobre as águas. Observe que Jesus não veio flutuando, Jesus veio andando sobre as águas. A água que era líquida parecia sólida, um tapete vermelho para Jesus andar por cima das águas. Mas Jesus desceu, e ele desceu para intervir no meio da tempestade em que os discípulos estavam vivenciando. Mas deixa eu abrir parênteses aqui para dizer algo para você. Jesus desceu para intervir na tempestade na quarta vigília da noite. Jesus não desceu na primeira, Jesus não desceu na segunda, e muito menos na terceira. Ele desceu na quarta vigília da noite. Para você que não sabe, a noite naquele tempo se dividia em 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 às 9. A segunda vigília, das 9 às meia-noite. A terceira vigília, das meia-noite às 3. A quarta vigília, das 3 às 6 da madrugada. Jesus desceu na quarta. Se você for fazer a conta, os discípulos estavam cerca de 9 horas remando. 9 horas remando. 9 horas remando sem parar. E eu te pergunto, por que os discípulos não pularam do barco e foram nadando? Porque ele sabia que se pulasse do barco ia morrer. Então, por maior que seja a tempestade da nossa vida, o melhor lugar para se estar é dentro do barco. Se pular, tu morre. Eu falei nessa vida. Para trazer uma profecia de Deus para a tua vida. Aguenta dentro do barco. Suporta dentro do barco. Aguenta dentro do barco. Porque se tu pular, tu morre. Então aguenta. Desde que seja chorando. Jesus já desceu para ir descendo o meio dessa tempestade. Lançando a profecia que Deus vai ter vida. Pode durar uma noite, mas a alegria sempre amanhecer. Não, você não entendeu. Eu disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre amanhecer. Não, você entendeu? O choro pode. A palavra pode é uma suposição. O choro pode durar uma noite, como pode durar um mês, como pode durar um ano, como pode durar 9 horas, como pode durar um ano inteiro. O choro pode durar uma noite. Quando Davi disse isso, ele estava dizendo que ele não sabia. O choro pode durar uma noite, como pode durar mais, como pode durar menos. Eu não sei o tempo que ele está chorando, eu não sei o tempo que eu até a porta, mas ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria você vai ficar no meio dessa tempestade. Eu não sei quanto tempo a humilhação vai ficar debaixo da tua cabeça, mas Deus tem o tempo certo para te exaltar. Ele já desceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre sou a graça, sempre lembro de Deus. Eu não sei, mas eu estou achando que Deus vai derramar algo poderoso aqui. Aleluia! Eu estou achando que Deus vai derramar algo poderoso aqui. Se não sei, a palavra de Deus vai aguentar aí. Peço licença, ele já desceu. Jesus veio descer. Andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Quando os discípulos viram, disseram, é um fantasma. Olha aí. Jesus, porém, lhes falou logo, tem vergonha, sou eu. Aleluia.
Não tem mais. Eu creio. Peraí. Jesus veio andando sobre as águas e disseram, é o fantasma. Ele disse, tem no olho, sou eu. Peraí, meus irmãos. Confundindo Jesus com fantasma. Jesus não era fantasma. Ele não esperava outra coisa, não foi Jesus. Mas aqui dessa vez Jesus veio diferente. Ele veio diferente. Os discípulos andaram em 2 barcos. Um era de Pedro e André. O outro era de Tiago e João. Jesus deu uma ordem. Entre dentro do barco, através de uma mistério do outro lado. Todos entrou no barco e deixou o outro. Para Jesus vir. Porque quando Jesus já disse no fogo do barco, aí Jesus veio andando. Jesus veio andando sobre as águas. Ele disse, meu Jesus é vindo no barco. Aí Jesus veio andando. O meu Jesus é minha irmã. Aí Jesus veio andando. Por só esses daí, os que têm a premeditar o modo que Deus agiu. Ele acha que Deus age só do jeito que ele quer. Ele é. Ele sabe a maneira certa de trabalhar. Deus tem o jeito certo. Que assim é ele, a prometadora, que faz a obra. Deus tem a forma dele de trabalhar. Então não adianta ordenar, não adianta perguntar por quê, não adianta entregar o caminho ao Senhor. Confia nele. Segura. E diga para ele, Deus está no controle da vida. Você está me falando daquela menina, você está me menina, aquela menina. Deus vai te surpreender. Diga para ele, Deus vai te surpreender. Aleluia. Eu vi barulho de língua dos meus lugares. Eu passei a atenção ali, todos glória, aleluia, chorando. É a presença de Deus. Olha só, chorando, dando glória. É a presença. Faz aquele barulho que só nós chegamos. Você pode não estar vendo nada, não entendendo nada. Você pode não estar ouvindo. Se você acha que Deus só age do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, mas Deus é Deus, o resto da obra. Ele faz a obra. Deus acabou de falar comigo. Enquanto você está orando aqui, da visita da casa, aleluia, glória. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sinceramente, eu achava que você ia estar reagindo melhor. Mas eu vou continuar pregando. Jesus veio andando sobre as águas. Prefere elfo paz. Ele disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Pensaram que era fantasma, Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Eu vou repetir. A resposta de Deus nessa tempestade é essa. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Eu vou repetir. Eu não tenho tempo, só vou falar uma. A resposta de Deus para a tua vida nessa noite é: sou eu. Eu vou repetir até você alguns. A resposta de Deus para a tua vida aqui essa noite é: sou eu. Essa frase soberana de Deus
fantasma que está sua própria Deus. A resposta de Deus para a tua vida essa noite é: sou eu. Sou eu de Deus, eu sou de Deus. Êxodo capítulo 3. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E diz a Bíblia que ele viu atrás dele, uns 45 graus, uma sarça pegando fogo. Ele nem ligou, nem olhou. A sarça pegava fogo. Passou 5 minutos, Moisés nem olhou. Meia hora, Moisés nem deu atenção. Passou disso, ele começou a ficar encabulado. Espera aí, a sarça pega fogo e o fogo não consome a sarça. Tem alguma coisa de errado. Eu vou me virar para ver essa grande visão. Mas espera aí, meus irmãos, Moisés não entendia, mas hoje nós entendemos. Ele estava acostumado a ver sarça pegando fogo, arbusto pegando fogo, porque o deserto é muito quente e o lugar era muito seco. Logo pegava, mas tipo ali, pegava, logo depois se apagava. O fogo de Moisés era diferente. Ele olhava, o fogo pegava, virava, olhava de novo, o fogo pegava, virava de novo, olhava de novo, o fogo pegava. Por quê? Porque o fogo de Deus não é fogo de palha. Eita! Fogo de palha pega aqui e se apaga lá. Fogo de Deus não, fogo de Deus é constante, é duradouro, é permanente. O fogo de Deus pega toda hora, em todo lugar, em todo momento. Eu não acredito no fogo, pega aqui e se apaga lá, pega aqui, meu Deus, Satanás apaga lá. Fogo de Deus não, fogo de Deus pega aqui, meu Deus, quando está na casa, cheia, vazia, tem fogo de Deus. Meu Deus do céu, sua aqui está no teu lado, tem fogo de Deus aí, tem fogo de Deus aí, tem fogo de Deus aí, tem fogo de Deus aí. Eu não tenho fogo que só pega quando está tudo ok, tudo bem, fogo de Deus, está dando tudo errado, não é difícil, na luta, na prova, no tudo mais, tem fogo. Eu vou me virar e vou ver. Essa grande visão eu vou ver. Mas aí, tinha um anjo. Tinha um anjo do Senhor no meio da sarça. E bradou dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Tem um anjo no meio da sarça. Quando Deus aparece no meio, é sinal, é sintoma de que algo grande e poderoso está para acontecer. O meio é o ponto de equilíbrio, é o centro das atenções. Quando Deus aparece no meio de algum ambiente, é sinal que algo grande e poderoso está para acontecer. O meio é o lugar onde Deus pode e Deus deve ocupar. É o meio, é o centro. O centro dá para ver por todos os lados. O centro dá para ver por todos os lugares. É o centro, é o meio. Quando Deus aparece no meio, é sintoma de que algo poderoso está para acontecer. Quando Deus mandou criar o tabernáculo ficava no meio do povo de Israel. Quando o povo de Israel ia para a guerra, a arca da aliança ia no meio dos soldados de Israel. A Bíblia diz assim: ó Senhor, a tua obra no meio dos santos. A Bíblia diz que Jesus morreu no meio de dois pecadores. A Bíblia diz que Jesus passeava no meio dos catifás de ouro. E a Bíblia diz: aonde tiver dois, aonde tiver três reunidos no nome de Jesus, ele vai se fazer presente. Glória a Deus! Jesus está aqui no nosso
Meu Deus, eu acredito. Isso é Deus, o resto não resta. Glória. Estou sentindo ele aqui, meu Deus. Mitro remagioria, saio. É mitro clamando respetracado. Jesus é como o vento você não vê mais gente. Como é que eu sei que Jesus está aqui? Porque meu coração pega fogo. Está me dando vontade de falar em línguas. Os seus ossos estremecem. Me dá vontade de correr, de pular, de levar a presença. Prospera essa presença. Prospera, Deus.